Enquanto nós aqui em cima abrimos a nossa Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24, o último capítulo deste Evangelho da Palavra de Deus. Lucas capítulo 24. Os versos de número 44 até 49. Lucas 24, de 44 a 49. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Até então eles não tinham esse entendimento. E o trecho continua, ele lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Meus irmãos, numa festa, é tradicional a gente relembrar o que aconteceu para justificar esta festa. Uma das coisas que marcava o povo de Deus é que Deus determinava que a cada ano o seu povo se reunisse em Jerusalém para festejar aquilo que Deus havia dado. Então nós temos pelo menos 3 festas nacionais que o povo tinha que comparecer em pelo menos uma delas a Jerusalém. Era sagrado que todo ano estas 3 festas deveriam acontecer e naturalmente se deveria lembrar do que aconteceu. A Páscoa dos judeus especialmente era celebrada com a lembrança da libertação da escravidão no Egito. Então essa história era contada e recontada muitas vezes. Todos os anos eles lembravam disto. Mas a Páscoa introduz para nós cristãos um fato novo, que é o fato de Jesus Cristo ter ido à cruz para servir de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é um fato novo. Não mais aquele Cordeiro cujo sangue foi passado nas portas, mas agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é imolado na cruz do Calvário e no terceiro dia após a sua execução, ele ressuscita dentre os mortos. A nossa Páscoa, então, tem o significado da morte e da vida, tem o significado da introdução de um novo conceito, que é o conceito da justificação pelo sangue de Cristo, e a certeza, a convicção da vida eterna por meio de sua ressurreição. E naturalmente nós vamos lembrar um pouco do que isto significa.
E eu queria então começar pensando com vocês a respeito deste ponto. Que a ressurreição não é um fato inesperado, não é uma coisa não prevista, não é uma coisa não anunciada. Eu trago pelo menos 2 passagens do Antigo Testamento que mostram claramente o fato de que lá atrás, 1000 anos antes pelo menos, Davi, quando escrevia sua poesia inspirado pelo Espírito Santo, colocou uma frase ou 2 frases no Salmo de número 16, em que ele diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. E isso não quer dizer a corrupção política, a corrupção social, a corrupção de pecado. Quer dizer, essencialmente, a corrupção do corpo. Deus não permitiria que o seu santo sofresse corrupção do corpo. É claro que o corpo de Jesus foi muito estragado, não é? Certamente ele foi cuidado pelas pessoas que o preparavam para o seu embalsamamento, vamos dizer assim. Elas trataram das suas feridas, mas ele estava inchado, ele estava desfigurado, ele estava completamente machucado por dentro e por fora. Então o seu corpo estava estranho, triste. E elas, especialmente as mulheres, trataram disto, no sentido de que ele fosse envolto em panos, com as especiarias necessárias para a preservação, até que ele definitivamente recebesse o tratamento que todos os corpos recebem, porque elas esperavam fazer isso no primeiro dia da semana. Só que quando Jesus vem, o seu corpo está íntegro outra vez. As únicas referências que se tem do sofrimento que ele passou são as marcas nos pulsos e nos pés. É assim, inclusive, que ele é identificado por Tomé. Porque a Bíblia fala que Tomé disse assim: olha, se eu não vir Jesus, eu não acredito que ele ressuscitou. E Jesus, quando se aproxima de Tomé, diz assim: põe a mão aqui, veja que sou eu mesmo, põe a mão. Essas marcas ficaram para sempre. Jesus Cristo está com essas cicatrizes hoje, para que a nossa lembrança jamais esmoreça no fato de que ele precisou se entregar para que nós fôssemos salvos. Ele precisou ser machucado, ferido, para que nós fôssemos salvos. Mas a palavra do Senhor diz mais. Ela diz em Isaías que o Senhor, o servo sofredor, não apenas morreria, mas depois de morrer, diz, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Ou seja, como é que uma pessoa vai morrer e vai prolongar os seus dias? Esta é uma figura que indica que a vida continuaria. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, muitas e muitas vezes, vocês veem o tanto de citações que a gente encontra nos 4 evangelhos, que Jesus Cristo foi avisando, foi dando a dica: gente, nós estamos indo para Jerusalém, e lá em Jerusalém o que vai acontecer é que as autoridades religiosas vão me prender, as autoridades religiosas vão me machucar, vão me julgar injustamente, vão me machucar, vão entregar a minha pessoa aos gentios, aos romanos, e eu vou ser executado. Ele falou isso muitas vezes.
E ele falou isso tantas vezes, e para quem quisesse ouvir, que quando ele foi colocado na sepultura de José de Arimateia, os religiosos foram a Pilatos e disseram assim: esse embusteiro, esse farsante, disse que ia ressuscitar no terceiro dia. Até os inimigos sabiam que Jesus vinha falando: olha, eu vou ser entregue sim, eu vou morrer. Mas o que aconteceu é que os seus discípulos estavam absolutamente cegos com isto. É muito interessante a gente ver que depois de uma dessas falas, a mãe de Tiago e João chegou para Jesus, puxou na roupa dele e disse assim: mestre, eu tenho um pedido a fazer. Ele tinha acabado de dizer: eu vou morrer e eu vou ressuscitar no terceiro dia. Mas a mulher chegou e disse assim: olha, eu tenho um pedido, na tua glória, eu quero que um filho meu sente à tua direita e outro à tua esquerda. Eu falei: mulher, presta atenção. Em outro evangelho, não foi a mãe, foram os próprios Tiago e João que chegaram e disseram assim: olha, Senhor, nós queremos sentar um à tua direita e à tua esquerda, o Senhor vai nos atender? Vocês estão prestando atenção? Eu estou dizendo que eu vou morrer. Mas ninguém prestava atenção, porque os seus olhos propositadamente estavam encobertos. Quem encobria? Não era a ignorância somente deles, era a vontade de Deus que eles não percebessem tudo isso. E é muito importante nós sabermos que quando Jesus fala uma coisa antes de morrer na cruz, ela é verdade absoluta, porque a ressurreição prova isso. Entenderam? E Jesus Cristo disse para Marta o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Como é que Jesus podia dizer isso, se ele ainda não tinha morrido? E como é que a gente pode acreditar que ele é a ressurreição e a vida, se ele não tivesse ressuscitado, como nós lemos em 1 Coríntios 15? Então, pelo fato dele ter ressuscitado, nós sabemos que ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que morra fisicamente, continuará vivo, viverá e viverá eternamente. Você crê isto? Jesus perguntou isso para Marta, e Jesus pergunta para nós: você crê nisto? É uma coisa maravilhosa pensar então que Jesus pré-anunciou, a Bíblia pré-anunciou a morte e a ressurreição de Cristo. Mas o interessante, eu não enxergo lá, eu tenho que olhar para cá. Você precisa aumentar a televisão ali, não é? Porque eu não enxergo mais. A ressurreição faz de Jesus uma pessoa ainda mais gloriosa. Porque, ainda que Jesus Cristo seja completo em todas as coisas, a sua missão incorpora sobre Jesus maior honra, maior glória, maior virtude. Então é um Deus pleno que se amplia. É um Deus pleno que se amplia. Quando nós olhamos para o que a Bíblia descreve a respeito de Jesus antes dele vir à terra, ele pode ser identificado no Antigo Testamento como a pessoa que é filho. Isso está no Salmo 2 e também em Hebreus no capítulo 1. Ele é chamado de filho no Antigo Testamento. Deus tem um filho, mas ninguém presta atenção nisso, porque a concepção judaica é que Deus não pode se subdividir, não pode subsistir em mais pessoas do que só
Deus o Pai. Quando Jesus Cristo vem e diz assim: eu também sou. Não pode, isso é heresia. Não pode, só tem um Deus. Não, mas o testemunho não é meu, o testemunho é dele. E quando nós olhamos para a descrição que se faz, nós vemos que o apóstolo Paulo dizia assim: Jesus estava mediando a criação toda. E eu acho muito interessante a gente pensar que o Filho de Deus, ainda não conhecido como Jesus Cristo, simplesmente como o Filho, é a pessoa pela qual Deus executou a criação. Ele é o mediador da criação. Nele foram criadas todas as coisas. Então, quando a gente olha para o Filho, lá antes da encarnação, a gente tem que imaginar que o Pai idealiza todas as coisas, o Filho media todas as coisas e o Espírito do Senhor paira sobre a face das águas. A Trindade está trabalhando na criação. E Jesus Cristo é um instrumento pelo qual Deus faz toda a criação acontecer. Então ele está ativo, trabalhando. Nós sabemos pela Escritura que antes da fundação do mundo, Deus já havia, no conselho da sua Santíssima Trindade, estabelecido que o Filho seria encarnado e que ele viveria como um de nós e que ele experimentaria a morte no lugar de nós todos e que ele faria o sacrifício necessário para aplacar a ira de Deus sobre os pecadores, e que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então eu acho que na angústia que Jesus Cristo sofreu, um ponto de conforto para o seu coração diante do sofrimento, diante da incredulidade das pessoas e diante da ira do Pai, era justamente o fato de que tudo isso vai passar e eu vou voltar. Porque o sacrifício é muito grande. É tão grande que nenhum homem pode executá-lo no lugar de Cristo. Mas nós encontramos na vida terrena de Jesus Cristo já um desenvolvimento, uma revelação maior da sua pessoa. Uma vez, ele disse uma coisa que insultou os seus ouvintes: quem vê a mim, vê o Pai. Se vocês olharem para o meu comportamento, para a minha postura, para a justiça que eu exerço, para a forma como eu lido com as questões, para a maneira como eu trato os seres humanos, vocês verão que o Pai faz do mesmo jeito. Quem vê a mim, vê o Pai. Então nós temos vários títulos colocados na vida terrena de Jesus Cristo por essa gente toda, pelos evangelhos, em que ele é retratado como Filho, como o Messias, o ungido de Deus, o Verbo encarnado, o servo que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E ele também se posiciona como Salvador. Quem crê em mim será salvo. A vida terrena de Jesus Cristo pode ser resumida numa das declarações apostólicas que diz: ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós e andou fazendo bem. Mas ele já trazia dentro de si este portfólio, porque as Escrituras afirmam, e o credo que nós professamos aqui afirma claramente, queridos irmãos, que Jesus Cristo era um Deus encarnado homem.
ou seja, a divindade suprema que existe se faz uma criatura, se identifica com todas as suas criaturas, sofre com todas as suas criaturas. Quando a gente pensa em Deus o Pai, a gente sabe que Deus o Pai sabe todas as coisas, Ele é onisciente, mas essa experiência Ele não tem, Ele nunca foi homem. Interessante, né? O Filho foi homem. Então, na natureza, na essência de Deus, Deus sabe o que é ser homem. Mas a função do Filho foi ser homem, foi ser humano. E quando nós pensamos nessas coisas, somente pela fé que a gente consegue assimilar uma coisa dessas. A partir da ressurreição, o que é que muda? A partir da ressurreição, tudo muda. Porque até então Jesus Cristo vivia em humildade, em humilhação. Jesus Cristo, de acordo com Filipenses capítulo 2, estava descendo uma escada. A primeira coisa foi deixar a sua glória e vir à terra. Viver entre os seres humanos, cumprindo a lei que Ele mesmo tinha ajudado a fazer. Cada ponto. Nenhum ponto da lei foi esquecido pela vida de Jesus. Não há registro de pecado nenhum na sua existência. Vocês podem imaginar todos os dias, 24 horas por dia, sem falhar com o Senhor dos Exércitos. Isso está muito distante da nossa própria realidade. Nós não somos capazes de viver um segundo sem pecar contra Deus. Não, talvez um segundo. Mas 2 segundos fica mais difícil. Não é verdade? Onde está a sua cabeça agora? Já foi embora ou continua comigo? Pois é. Não é que não me ouvir seja pecado, não é. Mas você está num culto a Deus e você está convivendo com a palavra de Deus, então, não é? Aí você fica pensando, em que Jesus Cristo cresceu? Ele continua sendo Filho, Ele continua sendo Messias, Ele continua sendo o Verbo encarnado, mas agora Jesus Cristo é visto nos céus e na terra como Deus homem. Dupla natureza em uma só pessoa. E Ele é exaltado nos céus e na terra pelo fato de ter em si mesmo a divindade presente e a sua humanidade presente. Quando Hebreus escreve a respeito de Jesus Cristo, ele diz, Ele aprendeu a obediência. Ele foi aperfeiçoado. Ele é capaz de compreender o sofrimento das pessoas, porque ele viveu esses sofrimentos. Então ele é o perfeito representante da humanidade nos céus, diante de Deus o Pai. Mas ele não é apenas agora Senhor, o Salvador das pessoas, ele é Senhor absoluto de tudo que há. 1 Coríntios 15, nós vamos encontrar a afirmação de que só Deus o Pai é que está mantido fora do reinado de Jesus Cristo, porque quando ele vencer a morte, diz o texto de 1 Coríntios 15, quando ele vencer a morte, quando ele convocar todos para a ressurreição do último dia, e a morte for vencida, diz a Escritura que ele vai entregar o reino ao seu Pai, para que o Pai seja tudo em todos. Não existe no céu e na terra nenhuma pessoa mais importante do que Jesus Cristo nesse momento.
É por isso que a gente precisa ter um cuidado muito grande quando a gente toca no nome de Jesus Cristo, porque usar o nome de Jesus Cristo para uma piada, para uma conversa chula, para uma palavra sem sentido, é profanar o nome dele. Porque ele está investido de toda a autoridade. Quando ele falou aos discípulos na Galiléia, ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nós estamos diante de um soberano que nos orgulha muito e que tem misericórdia de nós. Mas o apóstolo Paulo fala de um jeito interessante. Ele diz assim: olha, para ser o cabeça de todas as coisas, Deus o deu à igreja, que é o seu corpo. Eu acho interessante que a instância no mundo mais elevada dos seres humanos é a igreja. Não existem governos, não existem países, não existem ideologias, não existem culturas que possam suplantar a importância que os salvos em Jesus Cristo, que compõem a igreja do Senhor na terra, a instância maior é a igreja. E Jesus Cristo é o seu cabeça, Ele é o soberano sobre, não a organização, mas o organismo dos salvos por toda parte. Então ele está supremamente honrado, mas a culminância da sua honra vai ser o dia em que ele chamar vivos e mortos para prestar contas, porque é ele quem vai julgar todos. Ele vai ter a autoridade para dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai para o gozo que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Mas ele também terá autoridade para dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É esse Jesus que a gente adora, não é o Jesus da cruz só. É o Jesus que suportou a cruz, mas é o Jesus que suplantou a cruz e suplantou a morte. É o Jesus todo-poderoso, que, no entanto, permanece com a nossa natureza humana, com o corpo glorificado, porque esta é a forma de dizer: crentes em Cristo que confessam o seu nome verdadeiramente terão corpo semelhante ao meu. Não o poder, mas o corpo semelhante ao meu. Só pela fé. Só pela fé. E esta é a graça, meus irmãos. Esta é a graça da ressurreição. Crentes em Jesus Cristo serão ressuscitados. Quando a gente fala de ressurreição, a coisa mais ordinária, a coisa mais comum que a gente entende é que a ressurreição é voltar à vida. E eu tenho alguns exemplos aqui de pessoas que voltaram à vida. Tenho aqui o filho da viúva, ressuscitado por Elias, o filho da mulher, ressuscitado por Eliseu. Lembro aqui do filho da viúva de Naim, lembro da filha de Jairo, lembro de Lázaro, lembro daquele rapazinho que ouviu Paulo e pegou no sono e caiu e quebrou o pescoço, sei lá o que ele fez lá. Ele caiu do 3º andar e voltou à vida. Lembro de Pedro com Dorcas. Mas como é que essas pessoas ressuscitaram? Elas ressuscitaram e continuaram a vidinha de antes. Onde é que eu parei? Quando eu morri, onde é que eu parei? E tiveram que confessar seus pecados outra vez, e tiveram que vencer as tentações outra vez, e tiveram que experimentar outra vez a morte física,
Ai, aquele negócio está vindo outra vez. Eu já tive uma vez isso na minha vida. Agora eu vou morrer de novo. Por que essas coisas foram feitas no tempo dos profetas e no tempo de Jesus e dos apóstolos? Simplesmente pelo fato de mostrar que Deus não tem nenhum problema com a morte. Para Ele não tem problema com a morte. Os saduceus viviam tentando Jesus com essa história porque eles não criam na ressurreição. E um dia Jesus Cristo disparou essa: Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Para ele, Abraão está vivo. Para ele, Adão está vivo. Para ele, você está vivo. Para ele, aqueles que nos deixaram, nossos pais, nossos ancestrais, estão vivos. A morte é um problema para a gente, não para ele. Nunca foi. Nunca foi. E Jesus Cristo provou isso na prática. Olha, saiam todos daqui, a menina não está morta. Quá, 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 quá. É como se Jesus estivesse falando assim: olha, enquanto vocês estão indo, eu já estou voltando. Tábita, levanta. Como é que é? O coração volta a bater, o cérebro volta a pensar, o estômago dá aquela constrangida, porque ele diz assim: deem comida para a menina. Ele simplesmente trafega. Deus não depende da morte. O que Ele fez, e isso Ele fez, quando nossos pais pecaram, Ele disse assim: você é pó, e ao pó você vai voltar. E nós não escapamos dessa sentença. Todo mundo aqui é uma digna figura que vai voltar ao pó. Pó. Anderson, pó. Não adianta tratar muito bem da beleza física, porque você pode restaurar a fachada da casa, mas o esgoto, gente, aquilo que está por trás do reboque, está estragando. Quando eu fiz a cirurgia de vesícula, eu devia ter o quê? Uns 60 anos, mais ou menos. Eu perguntei para o médico: e aí, como é que está aí dentro? Ele disse assim: sua carninha já não é mais de 20 anos. Ela vai. Ainda que a gente, nossa, como você está exuberante, como você está forte, como você está assim, não é? Com uma boa aparência, lá dentro a coisinha vai estragando, gente. Vou fazer uma pesquisa, posso? Quantos aqui tomam remédios contínuos? Não é para curar, né? É para segurar o que tem, não é? Mas quando nós pensamos na ressurreição que Jesus Cristo falou, essa ressurreição é a diferente da ressurreição que a Marta pensava quando falou com Jesus. A Marta pensava assim: todo mundo vai ressuscitar no último dia para ser julgado. Então é assim, você vai ser ressuscitado e você vai para Deus ou vai para longe de Deus. É assim, não entrava em detalhes. Marta tinha essa compreensão, que era uma tradição de uma ala dos judeus. Ela tinha essa tradição.
essa impressão de que no último dia todo mundo vai ser ressuscitado. E isso é confirmado pelas Escrituras. No último dia, quem é crente vai ser ressuscitado e quem não é crente também. Todos serão ressuscitados, todos. E os que estiverem vivos, Paulo diz, vão ser transformados, ou seja, a morte vai ser instantânea e a transformação do corpo também. Então, de certa maneira, é uma morte deste estado físico que nós vivemos hoje. Todos vão passar por isso. Você diz assim, Enoque não passou. Eu acho que sim. É uma opinião pessoal. Mas quando a gente olha para a ressurreição do corpo de Jesus, nós temos que prestar atenção no fato de que ele não é um espírito, porque ele comeu na frente dos discípulos, mas só que os discípulos estavam com a porta fechada e ele apareceu no meio deles. É uma estrutura de corpo que Paulo define não como uma estrutura terrena, mas uma estrutura espiritual. Não mais um corpo corruptível, que envelhece. Olha, Jesus Cristo teve fome, teve sede. Jesus Cristo envelheceu. Ele morreu jovem, mas ele envelheceu. Ele não ficou do tamanho de bebê. Ele se tornou homem. Ele experimentou trabalhar o ofício do pai dele, ele fez um monte de coisas, queridos irmãos, que nós fazemos no cotidiano das nossas vidas. Entretanto, quando Jesus Cristo ressuscita, o seu corpo tem apenas as marcas da cruz, mas o seu corpo agora tem uma estrutura que nós sequer imaginamos, nós não conseguimos definir como é que é essa estrutura. E quando nós olhamos para as passagens bíblicas, nós vemos que o Apocalipse simbolicamente dá uma aparência para Jesus Cristo, que é uma aparência agora de grande autoridade, de grande poder, de grande projeção, de grande força. O nosso Senhor é um Senhor que assusta, os seus anjos o adoram, ele é proclamado nos céus, na terra, pelos vivos e pelos mortos, como Senhor absoluto de todas as coisas. Às vezes eu digo assim, ele é tão importante que nem liga para mim. Esse é o grande mistério do Senhor, ele é tão importante que se nós salvos ficarmos na última fileira dos salvos, ele vai conhecer nosso nome, conhecer nossa vida e nos amar como ama o primeiro da fila. Ao mesmo tempo que ele é todo poderoso e lida com muitos assuntos, ele lida com a nossa vida. E ele nos ama. E ele nos leva todo o tempo para o trono da graça do Senhor. Só que ele está chamado pelo apóstolo Paulo como o primogênito dentre os mortos. Ou seja, ele é o primeiro da espécie nova. Ele é o primeiro dessa espécie nova. Quem serão os integrantes dessa espécie nova? Os salvos em Jesus Cristo vão ser integrantes. João, quando fala nas suas cartas, diz que nós seremos semelhantes. O apóstolo Paulo tem a mesma esperança. Nós vamos ter o corpo do mesmo tipo que Jesus Cristo tem. Só que, eu lamento dizer, não vai haver casamento, não vai haver necessidade de reprodução, não vai haver, nós seremos autônomos, não é? Então, como disse o reverendo Mauro Sérgio Aiello,
da igreja de Mogi das Cruzes, ele disse assim: olha, aproveite bem o seu casamento, porque é só agora, lá não vai ter. Então curta bem o seu casamento, viva bem a sua vida de casado, faça o melhor que você pode para a felicidade da sua família, agora, porque depois não vai ter. Depois não vai ter. Então, o que é a ressurreição de Jesus Cristo? O pastor disse que Jesus Cristo, como é que o senhor falou? O senhor usou tanto a morte, que eu me perdi na morte. O que eu falar, o irmão falou. Vou pedir para o Rafael voltar a fita, voltar o vídeo. Na verdade, quando Jesus Cristo morreu, efetivamente Jesus Cristo morreu. Tem muita gente que tenta dar uma desculpa, que tenta empanar isso, colocar uma sombra sobre isso, dizendo: ele não morreu não. Na época de Jesus criaram a seguinte narrativa: os discípulos roubaram o corpo. E as pessoas que trataram de divulgar essa narrativa foram pagas em dinheiro para fazer isso. Só que as testemunhas de Jesus Cristo são muitas. Eles viram o Senhor ressuscitado algumas vezes antes dele subir ao céu. E quando nós pensamos, queridos irmãos, na ressurreição dele, ele venceu a morte. A Bíblia nos mostra, em várias passagens, que ele foi ressuscitado pelo poder do Pai, pelo poder dele mesmo e pelo poder do Espírito. Tem passagens que indicam que as três fontes de poder para que ele voltasse à vida, vêm das três pessoas da Trindade. Mas é interessante a gente observar algumas falas de Jesus Cristo, por exemplo, em João capítulo 10, quando ele diz quando ele fala dele como o bom pastor, ele diz assim: por isso o Pai me ama, verso 17 do capítulo 10, ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir, eu reassumo a minha vida. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para a entregar e também tenho autoridade para reavê-la. É muito interessante a gente imaginar aquele sepulcro fechado e no tempo especificado pelo próprio Deus, Jesus abrir os olhos e o seu corpo estar absolutamente transformado, de corpo machucado em corpo exaltado. É o próprio corpo de Jesus. Gente, os anjos não foram levar para Jesus um corpo novo. Vamos trocar o seu corpo porque esse está muito ruim. Esse está precisando de retífica, esse está precisando de uma revisão dos 100 mil quilômetros. Nada disso. O que a Bíblia fala é que a transformação aconteceu ali. O que ela mostra é isso, porque ele sai dali. E é interessante pensar o seguinte: quem foi que removeu a pedra? Considerando que Jesus entrou no ambiente dos apóstolos quando eles estavam fechados, ele precisava remover a pedra para sair? Não. A remoção da pedra serve de atestado para os homens que não conseguem passar através da pedra, para ver que ali
os panos estão sobre o leito da morte, e o pano que cobria a cabeça está dobrado. Eu fico pensando nessas coisas, vou deixar aqui bem cuidadinho e sair daqui. Eu sou um tolo. Mas eu fico pensando na alegria de Jesus, no louvor de Jesus para com o Pai, na exultação do Senhor Jesus, que a obra toda agora está pronta, porque a ressurreição é a chave final de tudo, porque pela ressurreição Jesus prova que justifica os pecadores. Pela ressurreição ele prova que ele vai ressuscitar o salvo verdadeiramente, do mesmo jeito que ele é ressuscitado. E ele disse lá atrás: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Eu queria que nós tivéssemos essa esperança, meus irmãos, e eu chego no meu último ponto, que é: a ressurreição é parte vital da proclamação do Evangelho. Quando você fala com alguém a respeito de Jesus, você deve copiar o estilo da igreja primitiva. Você fala: Jesus morreu na cruz no seu lugar e ressuscitou dentre os mortos, para garantir a vida eterna. Esse é o conteúdo da mensagem integral. Quando a gente diz assim: Jesus morreu na cruz para te salvar, isso é parte da mensagem. Isso é só parte da mensagem. Quando o apóstolo Paulo estava falando em Atenas, quando chegou no ponto de que ele trouxe à luz a ideia da ressurreição, as pessoas disseram: bom, você falou em ressurreição, agora para. Não queremos ouvir mais. Vamos te ouvir em outra hora. Isso aconteceu com Agripa também. Para. Mas nós temos que dizer para o mundo. E o que nós temos que lembrar quando nós falamos do Evangelho para as pessoas? Isso está escrito no texto que nós lemos hoje, 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Primeiramente, vos entreguei o que recebi, que Jesus Cristo foi morto e que ressuscitou ao terceiro dia. Então, quando olhamos para isto, meus irmãos, nós temos que pregar, melhor aqui, que todos pecaram. Você é um pecador. Essa é a mensagem que nós temos que dizer. Você está em falta diante de Deus. Você pode ser uma boa pessoa, você pode ser uma pessoa gentil, você pode ser uma pessoa estimada pela sociedade, mas você é uma pessoa que está em dívida com Deus. E o pagamento por isso é a morte. Você precisa saber disto. As pessoas precisam saber disto. Que elas estão com o tempo muito curto na sua existência e elas precisam resolver o seu problema com Deus. A outra coisa que nós encontramos aqui no Evangelho é que a morte de Cristo na cruz foi necessária, porque nenhum de nós é suficiente para pagar os seus pecados. Então, quando olhamos para a palavra de Deus, isso precisa ser dito. No século 21, nós precisamos dizer que as pessoas são pecadoras e que a única pessoa que pode libertá-las é Cristo. Mas também nós temos que dizer que a ressurreição de Cristo foi necessária para dar garantia de vida eterna aos que creem no nome dele. Então, o crente sente o incômodo da morte, porque isso é inevitável. Nós nos tratamos para não querer morrer, porque nós não fomos construídos para morrer. Mas, queridos irmãos, quando nós sabemos, com toda certeza, quando nós sabemos que mesmo que a gente morra, a gente vai continuar vivo,
e a gente vai ser ressuscitado, e a gente vai ser consolado pelo poder de Deus, o medo da morte desaparece. A angústia, essa coisa fica, porque nenhum de nós quer morrer. Mas o medo, a paura, e agora? O que vai acontecer? Para onde eu vou? Não, vem cá, você é meu. Eu te pego pela mão, eu te levo, eu te conduzo. Como a Isabel orou, eu vou enxugar dos seus olhos a lágrima. Eu vou te alimentar eternamente, eu vou cuidar de você. Você vai viver comigo. Jesus disse para os discípulos: olha, não fiquem turbados no coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: eu vou preparar lugar para vocês. Você pode dizer para o Senhor: bendita a ressurreição, porque é por essa ressurreição que eu sei que o Senhor está preparando o meu lugar na tua presença. E por último, meus irmãos, quem é que deve saber dessa novidade que a gente tem para entregar? Todos. O Senhor disse, já ressuscitado, Ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide. Pregar o evangelho para quem? A toda criatura. Toda criatura precisa saber que é pecadora. Toda criatura precisa saber que foi necessário eu morrer por ela. Toda criatura precisa saber que foi necessário eu ressuscitar por ela. Toda pessoa precisa ouvir. Se ela rejeitar, rejeitou. Se ela aceitar, ela aceitou. Eu não quero entrar aqui no pensamento que nós temos de que Deus tem os seus escolhidos. Nós cremos assim. Mas a nossa obrigação não é dizer para Deus: Deus, eu só vou pregar para quem o Senhor escolheu. Porque a ordem que nós recebemos não foi essa, não. A ordem que recebemos é: prega para todos. Quem vai ser salvo não é da sua conta. Prega para todos. Quem vai ser salvo é da minha conta, diz Deus. Que, meus irmãos, assim como aconteceu com os discípulos naquele dia, então lhes abriu o entendimento das Escrituras, que nós tenhamos um entendimento maior acerca da ressurreição. Não é um dia comum na vida do povo de Deus, é um dia de rememorar a festa da volta de Jesus à terra. E a última coisa que eu tenho a dizer é que Ele vai voltar. E isso deve trazer para o crente alegria, não paura. Ai, meu Deus, eu estou em tanta dívida com o meu Senhor, que seria bom Ele não voltar. Ainda não. Não faça isso. Como nós tivemos aqui na visita do reverendo Ronaldo. Ele incluiu na bênção apostólica Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Porque o nosso Senhor está vivo. O nosso Senhor está vivo. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã.